pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como passar de fase. Olha só, Cristina, o que significa passar de fase? Passar de fase significa ir além na sua vida, conseguir resultados que você tanto deseja e que você nunca conseguiu. Imagina, gente, um videogame. Sabe quando você joga sempre o mesmo videogame? Talvez esse seja o seu caso, que você está sempre na mesma fase. E você nunca consegue passar para a próxima fase. Quando você passa, muitas vezes você fica por pouco tempo ali e volta para a fase anterior. E aí você vê pessoas que conseguem ir muito mais além nas fases, mas você não consegue, por mais que você tente. O que isso significa? Significa que você está dentro de você com memórias emocionais que estão fazendo você se ligar nesta fase. Ou seja, são pessoas que têm uma autossabotagem muito forte. O que é a autossabotagem, gente? Vamos entender de uma vez por todas, para que você solte tudo isso e deixe para trás aquilo que você não quer, a vida que você vem levando e que você já está muito cansado de ter, para que você vá muito mais além. Então, a autossabotagem funciona como se fosse um termostato, tá? Neste termostato, tem ali um determinado número, né? No caso, se a gente pensa num termostato comum, ele ajusta a temperatura conforme você colocou lá. Então, vamos supor que a pessoa que ela tem a autossabotagem na vida, ela tem esse termostato ajustado para um limite específico. Por que tem um limite? Porque não é racional, é inconsciente. Então, são pessoas que, por mais que racionalmente elas queiram ir além, inconscientemente elas acreditam ou têm uma sensação de que elas não deveriam ir além. Esse é o termostato. Por que elas não deveriam? E por isso que ela se sabota. Por quê? Porque ela acabou acreditando em algum aspecto ali da vida dela, em algum momento da vida dela, que ir além, no fundo, vai ser perigoso, vai ser muito complicado, vai ser muito trabalhoso. Gente, ir além, a pessoa pensa assim, eu vou ter que mudar muita coisa, eu vou ter que fazer um monte de coisa. No fundo, a pessoa pensa assim, imagina, é o que eu mais quero. Mas a pessoa continua no mesmo eu, que faz tudo igual, faz tudo do mesmo jeito e não tem essa coragem de assumir essa nova personalidade que vai fazer diferente. Então, é esse termostato que funciona como se fosse algo que prende você até um determinado grau ali na sua vida, até uma determinada fase. Por isso que eu falei que passar de fase exige que você corte essas associações com essas ideias de que eu não posso, eu não devo, vai ser ruim, é perigoso, vai ser complicado. E isso geralmente está lá no inconsciente. Então, quando eu vejo que a pessoa chega lá no consultório e ela quer uma coisa que está muito longe daquilo que ela vem sendo, eu tenho, assim, ali na hora, muita certeza de que a pessoa tem ali esse termostato, essa sabotagem, né, que ela faz consigo mesma. Por quê? Ela quer, mas ela não consegue, e ela não consegue porque ela não se coloca no caminho correto. E ela não se coloca no caminho correto porque tem dentro dela formado ali uma ideia de que, no fundo, lá no fundo, gente, lá no inconsciente, vai ser perigoso. Sabe, eu me tornar aquela pessoa encantadora que eu quero ser? Olha, o dia que eu for, talvez as pessoas vão me criticar, ou vai ser difícil, ou eu vou ter que ter muitos gastos. E aí a pessoa, no fundo, ela fica só no sonho, ela fica só na ilusão. Se este é o seu caso, é possível mudar isso. Como eu faço isso? Eu sou Cristina Long e trabalho com isso há 22 anos, me especializei em pessoas travadas, em passar essas pessoas de fase. Lá no consultório, eu utilizo muito a programação neurolinguística, a hipnose e também trabalho com a regressão com os mentores. Eles mostram coisas fabulosas ali na nossa vida. É muito interessante, gente. Depende muito do caso, mas em poucas sessões a pessoa consegue
ir além. Por quê? Porque eu tiro a memória emocional, o vínculo emocional que a pessoa criou com aquela a segurança, que na verdade não é uma segurança, é uma pseudo-segurança, é uma falsa segurança, que é o paradigma, que é a trava, que é a crença errada. Quando você tem uma crença errada, você vai estar frustrado, você vai estar impedido de ir além na sua vida. E essa mudança, ela precisa acontecer para que realmente você passe de fase, né? Então eu te pergunto, por que você não passa de fase na sua vida, né? Porque tem ali o seu inconsciente te sabotando. 90% dos nossos pensamentos, só para vocês terem uma ideia, tem ligação com os nossos dias anteriores, tá? E 95% das nossas ações, gente, 95% é muito, né? São automáticas e estão também de forma formatadas, né, de forma inconsciente. Ou seja, você tem ali no dia a dia muito pouco força realmente para ir além quando você não tira de dentro de você essas memórias emocionais, né, que estão ligadas a uma ideia de que não pode ir além. Então, essas memórias são as experiências que você passou na sua vida, geralmente e principalmente na infância, onde fizeram você se conformar com a ideia de que ou você se conformou, ou você passou por uma experiência onde você acabou adquirindo essa ideia de que ir além, no fundo, é perigoso. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela quer ter mais dinheiro, mas ela acredita que ter dinheiro é complicado porque tem que pagar muito imposto, e aí ela vai atrair ladrões, e aí as pessoas vão achar que ela é fresca se ela tiver um carro melhor, um apartamento melhor. Então, são ideias que no fundo, a pessoa acredita muito mais do que realmente ela ser uma pessoa mais bem-sucedida, mais interessante na vida. Então, isso são paradigmas. Os paradigmas são crenças criadas na história da pessoa e que vieram de um fundo que não faz sentido. Então, por exemplo, muita gente tem ali paradigmas como não devo fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa, eu vou atrair tal outra coisa que vai ser ruim. Por outro exemplo, a pessoa acredita que depois de uma determinada idade, ela vai ficar na mão, ou ela, depois de uma... paradigma muito interessante. Mulheres, depois dos 40, que se divorciaram, e elas acreditam que não existe mais amor para elas, que não vai ter alguém que ama elas. Gente, isso é tão comum. As mulheres chegarem lá no consultório e elas se tornam totalmente tiazinhas, né? Por quê? Porque elas acreditam que o amor já não é mais para elas, que o romance é algo do passado, que é algo que ninguém vai olhar para a vida delas, ninguém vai olhar para elas, ninguém vai ajudá-las a ter um momento gostoso na vida. Não, elas simplesmente acreditam, isso é um paradigma, acreditam que não vai mais funcionar. Agora, quando a gente muda dentro da pessoa o que a pessoa sente, e eu faço isso através da hipnose, principalmente aliada à programação neurolinguística, eu podo neurologicamente as ideias que a pessoa tem com esses passados, que são experiências, ideias, concepções dela, da pessoa ou de outras pessoas. E aí acontece uma coisa interessante, que a pessoa volta e ela fala: eu não sei o que você fez, mas eu estou me sentindo diferente. Fiz coisas diferentes, tomei atitudes diferentes, estou vendo uma coisa que eu não estava vendo. Na verdade, a pessoa passa a sentir algo que ela não estava sentindo mais. Por quê? Porque ela estava neurologicamente associada a uma ideia de fracasso, a uma ideia de limite, a uma ideia ruim a respeito das coisas. Então, é por isso que essa pessoa não passava de fase. Agora, quando a pessoa ela rompe esse vínculo com o passado, né, esse velho eu, e cria uma nova personalidade, eu tenho muita estratégia para fazer isso, me especializei nisso, a pessoa vai precisar ter uma vida diferente. Isso significa ser uma pessoa diferente, ter uma personalidade diferente, frequentar lugares diferentes, fazer coisas diferentes, porque aí sim você vai mudar. Se você pensar, por exemplo, na coisa que você mais quer na sua vida, pensa agora na coisa que você mais quer na sua vida, você vai ver o seguinte, vai observar que essa coisa que você quer mesmo, quer muito, para você ter ou ser essa coisa que você quer ser, o seu dia a dia, ele precisa ser outro, certo?
Não dá para você fazer ou ter o que você quer exatamente da mesma forma. Você vai precisar ter um outro jeito de fazer as coisas. Vou dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela não tenha carro e ela quer um carro lindo e maravilhoso. Ela não vai conseguir, idealmente, né, ter este carro nas mesmas circunstâncias que ela vem tendo na vida dela. Ela vai precisar criar uma estratégia, né, onde ela vai se tornar uma outra pessoa, uma personalidade diferente, né? Ela vai ser uma pessoa diferente, que vai conquistar aquilo, e nessa conquista ela vai mudar muitas coisas ali ao longo do caminho. Ela vai, às vezes ela tem que mudar de casa, às vezes ela precisa ter uma casa maior para ter uma garagem maior, no caso, né, desse exemplo do carro. Esses são só exemplos, gente, para que você entenda que não dá para mudar sem fazer uma mudança, né? Eu falo isso sempre em todos os meus programas da rádio, não dá para mudar sem mudar. Agora, quando a pessoa, ela entende isso, né? Pessoas né, que já estão usando a inteligência emocional, que já estão percebendo as coisas que não percebiam antes. Quando essas pessoas percebem, elas chegam finalmente lá no consultório, elas estão já abertas. E aí o resto é comigo. Por quê? Porque eu tenho toda a estratégia de fazer a pessoa olhar para a vida de uma determinada forma. A gente estuda, vai estudar a sua vida e a partir daí nós vamos fazer o grande pulo do gato acontecer, né? Você vai passar de fase porque você vai passar a se colocar diariamente diferente, né? Eu vou tirar as memórias emocionais, os vínculos das dores, das frustrações do passado, e aí você não vai ficar com aquela sensação ou com aquele medo de que pode acontecer de novo. Porque quando a pessoa ela fica muito precavida, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa lá fora, lá fora não, né, gente? Lá atrás, que fez ela se tornar precavida daquele jeito. E quando a pessoa se precave muito, o que acontece? Ela fica presa, ela evita um monte de coisa, ela prefere ficar encolhidinha para não sofrer de novo. Só que dentro dela tem uma explosão aí de desejos e tá tudo preso. Por quê? Porque ela não consegue se associar a um novo eu, que tem que acontecer para que ela mude, porque tem esses medos, esses vínculos com o passado. Então, eu vou podar isso neurologicamente, eu vou mudar essas memórias emocionais dentro de você, de uma forma bem simples. Gente, fazer hipnose é uma delícia, você vai relaxar, você não perde a consciência em nem um minuto, e você vai se sentir diferente. Se sentindo diferente, a sua vida vai mudar. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11... 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente. Ele vai te explicar como que funciona esse processo. Eu atendo aqui em São Paulo, mas também faço chamadas de vídeo. Inclusive, gente, eu quero fazer um convite para vocês agora, domingo, dia 12. Nós teremos um workshop. Eu vou ministrar um workshop para ensinar como você faz mudança de sensações, de emoções, ou seja, você vai aprender como mudar estrategicamente aquilo que você vem sentindo, o estado emocional. O workshop chama Recursos de PNL para Mudar. Então, esse estado emocional, quando você conseguir mudar, você consegue ter força para fazer o que você tiver que fazer, ir adiante. Então, eu vou dar um exemplo, né? A pessoa, ela acordou, ou um dia antes, ela foi dormir pensando em fazer certas coisas. Ela sabe que ela tem que fazer certas coisas. Só que aí ela acorda com uma sensação estranha, ou uma sensação onde ela fica ali emperrada. Eu vou te ensinar nesse workshop a mudar essas sensações. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que está paralisada com medo, ou uma pessoa que está com sensações esquisitas. Olha, você vai aprender a mudar qualquer sensação em você ou no outro. Então, para quem serve esse workshop? Para qualquer um que queira aprender a fazer essa mudança de estado emocional através da programação neurolinguística. Também serve para professores, pessoas que trabalham com outras pessoas, né? Pessoas que lidam muito com gente que vira e mexe, está se sentindo mal, passando por dificuldades, porque a pessoa está muito na emoção. Aliás, pessoas emocionalmente bem resolvidas, elas são muito mais estrategistas do que emocionais. Isso é uma coisa também que você vai aprender sobre isso.
Então, para participar desse workshop agora, domingo, gente, manda um WhatsApp lá para nós, 9 no 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Eu te mando lá, eu não, né? O Kevin lá, meu assistente, vai mandar para você o link de como funciona. Tá lá no meu site também, cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. E amanhã, que é o sábado, dia 11, nós temos constelação lá, o grupo Pixis. Então, também manda as informações, também estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Então, ó, esse final de semana temos bastante atividades lá no espaço. No dia 11, agora, amanhã, nós temos da 1 às 6 da tarde a constelação, um grupo de constelação, um grupo, gente, maravilhoso, né? Você que quer conhecer a constelação ou quer constelar, fala lá com a gente que a gente vai mandar as informações. E no domingo agora, nós temos o dia inteiro o workshop de recursos de programação neurolinguística para mudar, onde você vai aprender mudar os estados emocionais seus e das pessoas. Eu vou ensinar toda a base da programação neurolinguística para você fazer de uma forma bem simples essa mudança de estado. Então, a pessoa está chateada, ela vai passar a ficar tranquila, em paz, feliz. A pessoa estava ali bagunçada com a vida e, de repente, ela vai ter uma sensação nova em relação a uma estratégia. Gente, os recursos são muito interessantes porque eu vou ensinar você a fazer isso de uma forma bem simples, bem prática. Não tem nada de complicação, ou seja, você pode fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Porque eu criei uma estratégia ao longo desses anos para fazer isso em pouquíssimos minutos, 2, 3 minutos. E olha, chega tanta gente travada lá no consultório, em 2, 3 minutos eu mudo isso. Por quê? Porque existe uma estratégia para mudar o que a pessoa sente. Simples assim. Olha lá nos meus depoimentos que você vai entender do que eu estou falando, as pessoas contam as mudanças. Eu tratei recentemente um menino que estava com muito medo e ele conseguiu fazer o que ele precisava fazer. Então, por exemplo, pessoas com medos de avião, medo de agulha, medo, qualquer medo, ou sensações, né? Angústia, frustração, tristeza, mágoas. Gente, tudo isso é possível mudar. Então, domingo agora, gente, o dia inteiro. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10 e dia 11, que é o sábado, amanhã, né? A gente tem um grupo de constelação lá. Olha só, gente, você é a fonte de si mesmo. É de você que as coisas vão começar. Para de ficar achando que algo tem que acontecer externo a você para que a sua vida mude. Pessoas que ficam pensando que um dia quando eu me aposentar, um dia quando eu ganhar um certo dinheiro, um dia quando eu tiver uma promoção, um dia quando eu tiver tempo, quando os meus filhos crescerem, quando a vizinha mudar, enfim, eu vou fazer aquilo que eu desejo. Estratégia errada. Você precisa entender que para você fazer a sua vida mudar, você tem que já, a partir de agora, definir uma nova personalidade que vai ter ações diárias concretas e que vai agir diferente. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório e elas têm uma vontade imensa de mudar ou elas estão numa situação muito ruim, muito chata na própria vida, que é muito comum a pessoa que vem com a sensação de que ela está num buraco e ela não consegue sair desse buraco, como se ela estivesse, por exemplo, num túnel escuro e ela quer sair daquele lugar, mas ela não sabe como. O que acontece com essas pessoas? Elas estão presas emocionalmente numa fase da vida delas ou numa situação da vida delas, e muito concreta. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela está com tanta coisa para fazer, ou até muito endividada, ou muito bagunçada, e ela sabe que ela deveria fazer tal coisa, mas ela não se vê com espaço para botar aquilo, né, em ordem realmente, porque ela sabe que ela teria que fazer certas coisas, mas não dá, né? Por exemplo, às vezes a gente pega aí uma mulher que chega em casa, ela sabe que ela deveria estudar, por exemplo, inglês para melhorar, né, no trabalho, mas aí ela chega em casa, ela tem que fazer tanta coisa e ela tá tão cansada e ela tem tantas questões, tanto do trabalho quanto ali na casa, que ela vai dormir e ela aguarda um dia, né, ela ter aquela oportunidade. Então, esse é um bom exemplo, né? A pessoa que ela chega dessa forma, e que é muito comum lá no consultório, a
primeira coisa que eu faço com essa pessoa é entender o que ela quer. E para entender o que a pessoa quer, ela vai ter que me contar a vida dela, né? E ela conta ali várias coisas. E a gente vai definir ali qual vai ser a estratégia. E muitas vezes, nessa estratégia, a pessoa vai ter que mudar muita coisa já no dia a dia. E eu vou indicar isso. A pessoa, ela passa a seguir um novo script diário, vamos chamar assim. E é tão interessante porque as pessoas, num primeiro momento, elas falam, isso não vai funcionar. Eu falo, eu garanto que vai. A pessoa volta falando, Cris, facilitou minha vida imensamente, mudou um monte de coisa só de eu já mudar certas formas de fazer certas coisas. Então, a outra coisa que eu faço com a pessoa, quando ela tá ali frustradíssima, machucada com a vida, né, depressiva, é fazer a pessoa se sentir melhor a respeito de tudo que aconteceu. A gente tem que dar um novo significado para aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo criar uma estratégia de força para a pessoa sair dali. E aí a pessoa volta também na outra semana e ela fala assim, Cris, nossa, eu estou me sentindo muito bem, eu estou fazendo diferente, eu entendi que certas coisas precisam fazer, né, precisam acontecer de outra forma que é diferente daquela que eu vim imaginando, porque a pessoa estava presa, né? Lembra, gente? Lá nos paradigmas, nas crenças, nas ideias de que não dá, que não é possível. O que eu mais ouço lá no consultório, muitas vezes quando eu falo para as pessoas fazerem determinadas coisas, elas falam assim, ah, mas vai funcionar isso? Eu falo, vai. Te garanto. E aí eu explico, dou vários exemplos, a pessoa já começa a entender com os exemplos, e aí ela volta e fala, Cris, funcionou. Aquele problema gigantesco que eu tinha com uma pessoa específica, é muito comum, por exemplo, pessoas que têm chefes que são destruidores, pessoas tiranas, né? Pessoas que pensam só nelas, são egoístas, e se você tem um chefe assim, você precisa entender o seguinte, que você tem que ter uma estratégia específica para lidar com essa pessoa de um modo que a pessoa ela fique ao seu lado. E aí, quando a pessoa está do seu lado, ela vai te ajudar, ela não vai mais te atrapalhar. Então, isso é muito comum. Isso é um dos casos que chegam recentemente, muito constantemente, não recentemente, constantemente lá no consultório, de pessoas que precisam lidar com outras e se sentem encolhidas, se sentem machucadas, se sentem presas. E aí eu ensino e a pessoa passa a se sentir confortável, ela passa a sentir até prazer naquilo que ela vem fazendo, que ela vinha fazendo, que ela não tinha. E aí ela consegue proporcionar para ela mesma e para os familiares a segurança necessária para ir adiante. Então, é um processo muito bonito de transformação. Gente, eu sou Cristina Long, tenho vários programas aqui na Rádio Mundial, sou especialista em inteligência emocional, programação neurolinguística, hipnose, faço regressão também com os mentores. Vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, o meu assistente, marca a sua consulta, você pode fazer de 1 a 10 consultas, depende de cada caso. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lembrando que agora domingo, dia 12, eu tenho um workshop de recursos de programação neurolinguística para mudar. Eu vou ensinar você a mudar o seu estado emocional, seu e de outras pessoas. Serve para qualquer pessoa que queira fazer essas mudanças rápidas, terapeutas, professores, profissionais de saúde, ou você fazer com você mesmo, para você passar de fase, mudar de vida. Eu vou ensinar, gente, o que eu faço lá no consultório. Olha só que interessante. Muitas pessoas tinham me pedido isso, eu falei, tá bom, vou ensinar nesse dia, vou ensinar toda a base para você aprender isso. Então, uma super oportunidade, realmente você vai sair de lá com uma nova concepção de como fazer as coisas acontecerem na sua vida, mudando o seu estado emocional. Então, dia 12, agora, domingo, gente, liga lá pra gente, quer dizer, manda um WhatsApp no 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. As informações estão lá no meu site também, cristinalong.com.br. Gente, vocês podem me seguir no Instagram, no Facebook. Lá no Instagram eu coloco também sempre bastante informações a respeito de como você pode fazer essas estratégias novas acontecerem na sua vida. Lá no meu site, cristinalong.com.br, tem as informações desse workshop domingo agora, tem as informações da viagem ao Egito comigo em agosto, a viagem terapêutica. Eu convido você para vir comigo. Tem as outras informações das atividades no espaço. Então, cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. E o nosso WhatsApp 0 operadora 11 9
44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Gente, é isso. Até o próximo programa, domingo, e uma excelente tarde para vocês.